Boa noite, boa noite, boa noite, sobreviventes da quarentena. Mais um sábado. Então, se é sábado, são 7 da noite. E se é sábado, 7 da noite, é porque nós estamos em mais uma live aqui no Coluna Blues Rock. Para você que está nos vendo aí pelo YouTube, por favor, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque isso é muito importante, gente. Eu sempre costumo falar que o Coluna Blues Rock precisa de 1.000 inscritos para a gente fazer lives no YouTube com maior frequência, maior interatividade. Boa noite aí a Ellen, para variar, a enciclopédia é sempre a primeira a chegar. Gente, hoje nós teremos uma convidada, mais uma dessas descobertas que o Coluna Blues Rock fez durante essa quarentena. Estou falando da senhora Candice Fiais, diretamente lá de Salvador, da Bahia. A Candice é muito, mas muito talentosa. Ela tem um trabalho autoral voltado para o blues em português. Eu gosto bastante. Não preciso falar aqui o quanto que eu admiro o pessoal que faz músicas autorais, sobretudo o blues, né? Então, estamos só esperando ela chegar aqui para a gente dar o início à nossa live. Enquanto isso, eu vou chamando alguns amiguinhos aqui. E se vocês puderem, evidentemente, sem nenhum compromisso, se vocês puderem clicar nessa setinha, nesse aviãozinho, nessa gaivota, como vocês queiram falar, e puderem convidar mais amiguinhos, vai ficar bacana para nossa live ter mais e mais e mais e mais e mais gente. Sempre melhor uma live cheia, concordam? Estou chamando aqui vários amigos. Vamos ver se eles vêm, né? Mas vamos lá. Minha amiga Candice acaba de chegar. Candice Fiais. Vou chamá-la aqui, só estou procurando uma caneta. Não tem, vamos lá. Não estou com Covid não, tá? Só Covid. Só coriza. Boa noite, Candice, tudo bom? Oi, tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite. Calma aí, só estamos esperando sua imagem estabilizar um pouquinho. Agora acho que foi. Agora tá perfeito. Candice, boa noite. Muito obrigado por você estar aqui, Candice. Eu que agradeço o convite. É um prazer para mim. Brigadão. Eu fico muito feliz, Candice, que mês passado, na verdade um pouquinho mais de mês passado, eu tinha feito um compromisso aqui com os seguidores do Coluna Blues Rock de fazer um mês, ou seja, 4 sábados seguidos, só com musicistas, né? Só com artistas mulheres. E o resultado foi tão bacana que você já é a sexta seguida e foram todas maravilhosas. Tivemos a Taryn Spillman, tivemos a Mari Kerber, que é uma pianista lá de Porto Alegre, tivemos a Daniela, uma cantora de rock blues, também lá de Porto Alegre. Tivemos depois. Qual foi a quarta, meu Deus? Agora eu esqueci. Sim, tivemos o tributo a Aretha Franklin, que foram 3 super cantoras maravilhosas. Tivemos a Cris Fuscaldo fazendo um especial aos Mutantes. E hoje estamos aqui com Candice Fiais, mais uma grande cantora que eu conheci durante a quarentena. Novamente, Candice, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado. E vamos começar? Vamos? Vamos lá, Candice. Eu te conheci aqui. Na verdade, eu não conhecia a Candice, mas durante essa quarentena eu conheci diversos músicos que são aí de Salvador. 3 deles, Júlio Caldas, Brenoski Liberta e o Gigito, o grande Gigito, um dos maiores banjonistas desse país. E todos eles, quando eu fiz um post aqui no Coluna Blue Rock, pedindo indicações de musicistas, né, artistas mulheres, os 3 falaram o seu nome. Então, falei, se os 3 falaram é porque é de confiança, né? Então, Candice, primeiramente, o que você escutava quando era criancinha? Claro, muito antes aí de você pensar em ser uma profissional, mas como é que foi seu primeiro contato com a música? Olha, eu comecei a gostar de música ouvindo rock, né? Desde muito cedo, eu
acabei pescando os gostos, né, dos meus pais, do meu pai, que era um Beatlemaníaco, tinha uma banda, tocava baixo e fazia covers de Beatles, então em casa sempre eu gostei de disco de Beatles, de Elvis e tal. E assim, adolescente, né, que é quando a gente começa a despertar mais para música, eu comecei a gostar muito de rock. Eu era aquela aficionada por rock clássico e tudo que tinha relacionado ao mundo do rock. Então, comecei a ouvir Rolling Stones, Guns N' Roses, Dire Straits, eu gostava muito. E toda a discografia de meu irmão, assim, eu tenho um irmão que é músico também, ele é mais velho, e aí eu bebi muito nessa fonte. Minha irmã também gostava muito de música, então eu conheci artistas como Alanis Morissette através de minha irmã, coisa mais pop, né? Roxette e Uhum. tal. Mas sempre um pop com um pezinho no rock. Então, meu primeiro contato de verdade com música, com começar a tocar, começar a cantar, foi com rock. Eu comecei a música dentro do rock. Então é muito bacana, ô Candice, porque você foi mais uma, né, que então fez aquele caminho contrário, aquele caminho atrás, né? Foi dando marcha ré na música. Porque você hoje tem uma carreira muito bacana, vamos falar do seu disco daqui a pouco, daqui a pouquinho, mas eu também, e todo mundo que eu costumo falar, todo mundo que não é negro e mora no sul dos Estados Unidos, conheceu o blues através do rock e foi caminhando para trás, né? Então, fala um pouquinho desse seu processo de marcha ré na música. Pronto, assim, todo mundo sabe, né, que as bandas de rock clássico ali pelos anos 70, essa galera, Rolling Stones, Led Zeppelin, todo mundo, até caminhando mais para os anos 80, sempre a gente nota elementos de blues, né, nesses trabalhos dessas bandas. Então, isso sempre me chamou atenção. Sempre que tinha aquele elemento, aquela sonoridade, aquela atmosfera, eu sempre, aquilo me captava de alguma forma e eu deixava ali guardadinho para, né, evoluir isso aí depois. E foi o que aconteceu, justamente. Até que eu cheguei em quem me apresentou, de fato, o blues, assim, que foi o Eric Clapton, com o CD dele From the Cradle. Eu ouvi esse CD Claro. em meados de meus 20 e poucos anos, sei lá, vamos dizer aí, 20 anos, eu descobri o blues mesmo através de Eric Clapton. Então ele é minha grande referência porque esse disco para mim ele marcou o início de uma escolha, né, que eu fiz. Olha, eu quero isso, eu gosto disso, eu gostei de tudo que eu ouvi ali. Eu ouvi Slice Guitar e me apaixonei. Eu ouvi aquelas gaitas maravilhosas, me apaixonei. A sonoridade, a visceralidade, as ideias, as intenções. Eu me apaixonei por aquilo ali. Então, a partir do From the Cradle, eu comecei abracei o blues, né? E na época eu tinha uma banda de rock, a nascer, e a gente tocava rock, né? Pop rock e tal. E sempre que eu sentava para escrever alguma coisa, saía um blues, assim. Então foi uma coisa muito natural. E fui buscar outros artistas. Por exemplo, quando a gente ia fazer cover de Rolling Stones, cover de. Eu sempre ia no blues que aquela banda tocava, entendeu? Uma coisa que me atraiu. E aí comecei a estudar gaita, nessa época também, para tocar com a banda, só que só estudava blues, né? Porque gaita diatônica e blues caminham juntas. Claro. E comecei a conhecer o pessoal da cena blues de Salvador, que é bem fértil, né? Você já teve a oportunidade de conhecer algumas. Tem mais músicos ainda, além desses maravilhosos que você citou. A gente tem muito trabalho bacana aqui. E me envolvi com a cena, montei meu show solo de blues, que a princípio não era autoral ainda. Mas aí, como eu sempre gostei de escrever, né, de criar meu próprio som e tal, aí já comecei a escrever por ali. Isso foi meados de 2000 ai meu Deus, agora eu me perdi, 2015, não, 2012 mais ou menos. E aí eu abracei o blues. Meu trabalho solo foi todo aí nessa pegada. É uma coisa que fala, que conecta comigo, sabe? A musicalidade do blues é coisa de feeling mesmo, não tem muito o que explicar. Eu gosto mais, assim. Me chamou a Claro, atenção. foi aquela parada, né? Você escutou pela primeira vez, você já sabia que tinha que ir pra lá, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Me cativou, assim. Aquele disco eu recomendo para qualquer um, assim. Eu fui ouvir na época por curiosidade, né? Por aquela coisa de estar pegando os discos do meu irmão, era de meu irmão.
e ouvi aquilo, e a primeira música do disco é Blues Before Sunrise, que Sim. é uma intro de slide, assim, com muita distorção, e você ouve aquilo, você já fica assim, meu Deus, o que é isso? Isso é incrível. E aí, eu entendi que era aquilo ali que eu queria tocar, que eu queria fazer. E olha como as coisas são. O André Pena, que também é um grande seguidor aqui, está falando. From the Cradle, para mim, é o melhor álbum de blues do Clapton, descasso. E você sabia, Candice, que na verdade esse álbum foi extremamente criticado pelos especialistas de música da época, né? Eles falaram muito mal desse disco, que para mim, é um pecado. Pecado, né? Isso Nossa, aí o disco é um todo descasso. maravilhoso. Ah, É. Arranjos, as intenções que ele coloca. E uma coisa que eu falo muito do Eric Clapton, ele para mim é a maior referência do estilo, porque ele é um grande. Ele mesmo se coloca dessa forma, né? Ele é um veículo do blues, ele é um embaixador, um tradutor, não verdade. né, em outro sentido. Ele Sim, pega sim, sim. aquela música que é antiga, que pode não ser palatável para muitos ouvidos, e ele transforma aquilo em algo que agrada a todo mundo, que é maravilhoso, que tem muito bom gosto. Os timbres, os arranjos, as escolhas melódicas. Para mim é uma aula, assim. Ouvir aquele disco, uma aula para quem quer ouvir blues e quem criticou. Falou, assim, eu acredito que é um grande equívoco criticar, e eu acho aquele disco maravilhoso, maravilhoso. Eu sou fã. Não só aquele, mas Eu, aquele me marcou, especialmente. eu também gosto demais de From the Cradle. Não é meu favorito, mas pô, eu acho sensacional. Para mim, um dos meus discos favoritos do Eric Clapton também é de blues, que é o Me and Mr. Johnson, que é fantástico também, mas aí Maravilhoso. também já são outros 500, a gente vai estar saindo aqui do nosso papo. Mas se a gente parar para pensar, quando você falou que ele é um embaixador do blues, né? O grande embaixador do blues, né? Da década de 80 para cá, que quando o blues talvez se mundializou, foi o B.B. King, evidentemente, que era aquela coisa fofa, tinha que ter tido bonequinho de pelúcia dele, de tão fofo que ele era, né? E, Exatamente. infelizmente, já morreu. Hoje em dia, o embaixador é o Buddy Guy, que é o último dinossauro do blues vivo, daquela antiga geração, né? E se a gente parar para pensar, quando o Buddy Guy partir, o grande embaixador do blues do mundo vai ser o Eric Clapton, Exatamente. Exatamente. E né? assim, por exemplo, eu descobri o B.B. King através de Eric Clapton. Buddy Guy, através de Eric Clapton. Robert Johnson, através de Eric. Então ele prestou um serviço assim absurdo, porque Sim, ele me levou para dentro do blues, né? sim. Assim como eu, muita gente, né? E que não começou uma carreira musical, mas que ouve, que propaga, que consome. Então ele é uma figura muito importante. Eu sou muito fã, né? Deu pra perceber. Eu cheguei no B.B. King através dele. E aí pesquisa, né? Mas o que chegou mais fácil, mais cedo, mais rápido, mais formatado foi o blues através de Eric Clapton. Ele é. Eu estou aqui falando com Candice Fias, diretamente de Salvador, Bahia. Estamos falando, praticamente fazendo aqui um especial Eric Clapton, mas não. Hoje a live é da Candice, só que ela falou de Eric Clapton e é assim, né, Candice? A gente fala de Eric Clapton, a gente não quer parar, né? Exatamente. E aí é interessante, só para fechar aqui esse assunto Eric Clapton, né? Você falou que graças ao Clapton você descobriu o B.B. King, você descobriu o Robert Johnson. E se a gente voltar lá para trás, quando o Eric Clapton faz aquele descasso com o John Mayall, de 67, muitos americanos e muitos ingleses passaram a conhecer o blues através daquele disco, né? Então, pô, Clapton, como diz aquela pichação lá atrás, Clapton is God. Ponto. Mas eu tô aqui Exatamente. com a maravilhosa, talentosíssima Candice Fias. Foi indicação de 3 amigos, Júlio Caldas, o Grenoski Liberto. O Grenoski entrou aqui, não sei se ele ainda tá aí. Tá me devendo cerveja até hoje. E o Gigito. É boa, muito É, boa a cerveja. pô, até você, pô, sou maluco pra tomar essa cerveja dele, cara. Ó, recomendo, muito boa. Ô, Disco Candice. também, né? Disco também. O Olha disco aí. muito legal. Ah, tá aí ele, pô.
Abraço, 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 Breno. Vamos falar um pouquinho agora da carreira. Você fala um pouquinho da cena aí de Salvador. Você já falou, não, tem muita gente legal, sem ser além do Júlio, do Brenoski e do Gigito, mas fala um pouquinho como é que é. Assim, claro, você tem uma carreira voltada para o blues, mas eu acredito que você não toque só blues nas noites de Salvador. Eu acredito que tem que ser um pouco mais eclética, né? Olha, a cena. Bom, é uma pergunta que sempre me fazem e eu sempre titubeio horrores para responder. O que eu te digo é que tem muito artista de muito talento, muito potencial, muita dedicação aqui que faz blues, né? Que faz blues e rock enfim, trabalhos inspirados, né, com elementos de blues. Mas assim, eu acho Salvador, apesar disso, eu não acho Salvador um lugar muito acolhedor para tocar blues, porque a gente não tem muito espaço, na real. O que acontece de evento, de iniciativa, de festival, de show, de não sei o quê, somos nós, os próprios artistas que empreendemos. Se a gente não se mobilizar para fazer uma coisa, não tem, né? A gente não tem grandes eventos voltados para o blues. A música independente que existe, razoavelmente estruturada aqui em Salvador, ela não tá de portas abertas. Fala a verdade, né? Não tá de portas abertas para o blues. Então é muito difícil fazer blues aqui. É muito difícil. Sabe? Eu vejo assim amigos que moram em Recife, que moram em São Paulo, que moram em Brasília, e fico babando porque eles têm casas voltadas para o blues, né? Com programação de quinta a sábado, quinta a domingo, enfim, jam sessions, várias opções, né? E aqui em Salvador a gente não tem. Então a gente tem um público que se interessa, que gosta, né? Temos artistas que se dedicam e fazem trabalhos excelentes, mas a gente não tem estrutura, a gente não tem cena. Salvador E assim, o pouco que a gente toca, nos poucos lugares que abrem espaço, assim, a gente faz. Se for autoral, já dificulta um pouquinho mais, porque, né, todo mundo sabe que música autoral você tem que pedir licença várias vezes para estar chegando, ocupando espaço. Mas, assim, essa coisa de ser eclética, eu tenho lá meu limite, sabe? Quando eu vou Claro. tocar em algum lugar, eu tento abrir um pouquinho, toco uma coisa mais pop, para chamar aquela atenção e tal. Mas eu não fico tão eclética assim, não. Porque não dá, né? Porque não dá pra fugir. Mas eu faço assim, eu faço um pouco de rock, um pouco de música folk, até pra apresentar coisa diferente, coisa nova, eu acho importante, assim. Mas não é muito fácil tocar blues em Salvador. Resumindo, não é fácil. Olha, eu vou te falar uma coisa, aqui no Rio também tá ficando bem difícil. Eu não que eu seja músico, eu não sei diferenciar o lá de um mi, mas aqui no Rio as casas estão virando uma casa apenas, que também já tá com a lama até aqui já, ainda mais durante essa quarentena, né? Mas, enfim, a gente segue na luta. Povo, para quem ainda não sabe, o Coluna Blue Shock tem um canal no YouTube, Coluna Blue Shock 2.0. Se inscrevam lá, porque assim que eu terminar aqui essa live com a Candice, eu vou jogar já a live lá no YouTube. Essa semana a gente fez uma palestra sobre as Minstrel Songs dos Estados Unidos, 1830. Uma coisa foi bem bacana, o resultado foi bem legal, o povo gostou, agradeço a todos a presença. E agora estou aqui com a Candice Fiaz. Candice, você fez um disco que eu achei muito bacana. Ai, tá de parabéns. Não só eu, mas a Ellen, que é a verdadeira enciclopédia aqui nessa live, ela também elogiou bastante. O disco se chama Blues Azuis. É um disco todo autoral e para quem está acostumado, para quem vê bastante as nossas lives aqui, o Candice, eu vou entrar numa discussão mas enfim, já estão de saco cheio dessa minha discussão, mas eu vou fazer novamente. Eu, sinceramente, eu não tenho, se você me chama para ir num show de tributo do Led Zeppelin, eu não vou. Eu não tenho saco. Eu não vou gastar dinheiro. Eu não vou... porque eu tenho que gastar dinheiro. É o Uber, o Goró, é o Uber da volta, é a entrada, é não sei mais o quê. Mas, porque assim, Led Zeppelin eu escuto em casa. Mas se você me fala, não, eu vou escutar... Vamos num show de autoral de blues ou de rock, eu vou. Porque eu acho muito, mas muito importante ter
é esse trabalho autoral, que é quando os artistas podem colocar as asinhas de fora, podem expor a sua criatividade, né? E o seu disco eu achei muito legal mesmo. Blues Azul está disponível nas plataformas digitais. A gente vai falar um pouquinho com mais de calma, eu pelo menos vou perguntar aqui sobre o seu disco, mas fala um pouquinho sobre o seu disco. O Blues Azuis é o meu filho, que eu tenho o maior orgulho, assim, né? Como eu disse, né? Quando eu comecei a montar o meu show de blues, eu fui mudando o foco, assim. No início eu só queria ter o prazer de fazer o meu show de blues com o meu repertório, com as minhas ideias e tal. E, na verdade, esse grande incentivo, esse empurrãozinho, eu devo a um amigo, né? Um grande amigo, que é um grande músico também, CH Stratman. Ele está morando em São Paulo agora, tem um projeto solo muito bacana. E conversando com ele, assim, ele tocava nessa formação inicial, né, do meu show de blues, que era um show de standards. E ele falou, por que você não escreve? Porque eu escrevia com a minha banda de rock, né? E, inclusive, eu escrevi um blues no nosso disco quando a gente lançou lá em 2008. Aí ele falou, quem disse, faz sua música também, né? E aí cara, eu vou fazer, boa ideia. E aí ele me indicou um cara fantástico, um produtor musical daqui chamado Jorge Solovera. E eu comecei a trocar ideia com o Solovera, mostrar as minhas músicas para ele. Eu tinha um monte de música, toda hora eu tô tendo uma ideia, escrevendo e tal. E aí ele curtiu também, a gente entrou nessa sintonia e nasceu esse disco, né? O Blues Azuis. Ele é todo autoral, né? Eu tenho uma parceria no disco com o Ícaro, que tá ali, que é meu marido, músico também, grande artista de blues aqui em Salvador também. E esse disco ele saiu bluseiro, assim, porque naturalmente é o que eu ouço, o que eu gosto, o que eu acabo reproduzindo, né? E ele tem muita influência também de country, de folk, tem muito violão, tem banjo, não é jiu-jitsu, é Ícaro, mas também maravilhoso. O jiu-jitsu é incrível também. Aliás, eu não agradeci pelas indicações. Júlio Caldas, jiu-jitsu, Breno, obrigada por ter me indicado. São maravilhosos, né? Talentosíssimos e super simpáticos, adoro todos eles. E esse disco nasceu assim, foi bem natural, acabou saindo bem bluseiro e eu não tinha um nome ainda. No final das contas que eu vi, esse disco tá bem blues, né? Acho que merece a referência no nome. E a brincadeira do Blues Azuis é porque ele é um disco em português, né? Sim. E ele tem uma música em inglês, né? Inicialmente, quando eu comecei a compor blues, eu compunha sempre em inglês. Era sempre muito natural sair em inglês, porque eu ouvia blues em inglês. Mas eu comecei a dar aquela apertada assim na mente para sair em português, porque as pessoas queriam cantar, né? Queriam acompanhar refrão e tal. E eu traduzi algumas músicas, por exemplo, De Verdade. Foi uma música que nasceu em inglês. E eu traduzi para o português. Traduzi não, né? Criei uma letra em português. Tem uma música no disco chamada Tão Bem. Ela nasceu em francês. Na época eu estava ouvindo música francesa lá. E aí fiz uma letrinha assim, bem bobinha em francês. Mas decidi também botar em português depois. E é um disco que eu tenho muito orgulho, sabe? Ele foi lançado em 2015. Ele foi feito com muito carinho, muita dedicação, né? Contei com músicos maravilhosos no período de gravação, com o próprio Solovera que colocou todo o talento dele à minha disposição, eu seria eternamente grata. E é esse disco que já tem 5 anos, parece que foi ontem. Fizemos um lançamento maravilhoso, esgotou, eu fiquei assim, nossa, acabou o CD, não tem mais CD para vender. E já quero gravar coisa nova, né? Vou tocar Rangel. Se der, eu preparei algumas coisas para tocar para vocês do Blues Azuis, então vou tocar para vocês. Ó, Candice, minha xará linda, maravilhosa. Conheci Candice na minha aula de teclado. Ela tá aqui assistindo e ela é minha xará. E ela é linda, e ela é cantora também. Linda, obrigada pela presença. É isso. Esse é o meu disco. Quero convidar todo mundo para conhecer. Tá no YouTube, tá no Spotify, no Deezer.
no iTunes, acho que são essas, né? E é isso. Muito legal, Candice. Já que o Rangel pediu aí, vamos fazer o seguinte: você toca uma, que aí depois eu vou fazer alguns comentários em relação aos discos, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Vou apagar aqui a Vamos, minha, tá? certo. Vou contar com a participação de Ícaro, que está logo ali. Vamos fazer de verdade, que foi o primeiro single. Vamos lá. Me leva daqui, me deixa no ar, me tira de tempo e de lugar, me faz esquecer tudo que eu decorei, me ensina o que ainda não sei. Não me olhe assim, não me entenda mal, a gente só finge ser normal. Me deixa ser de verdade dessa vez. Me acorda só no fim do mês. Porque quando eu olho pra trás, você não sabe o mal que me faz. A vida é tão simples, mas é que eu complico demais. Me diz algo bom, assim sem porquê. Me ensina a ser mais como você. Deve ser tão bom ser menos como eu. Me ajuda a enxergar nesse breu. Porque quando eu olho pra trás, você não sabe o mal que me faz. A vida é tão simples, mas é que eu complico demais. Me diz algo bom, assim sem porquê. Me ensina a ser mais como você. Deve ser tão bom ser menos como eu. Me ajuda a enxergar nesse breu. Essa foi de verdade. Que incrível, Candice. Olha, eu vou te falar uma coisa, Candice. É claro que eu fico muito feliz, sei lá, quando eu entrevisto um cara já famoso, mas, né, americano, mas, cara, eu vou te falar que o maior prazer de verdade que eu tenho é quando eu posso entrevistar uma revelação tão talentosa como foi você, a Daniela, a Mari Kerber. Parabéns, Candice, que som maravilhoso. E, Rangel,
Foi por isso que eu chamei aqui a Candice. Se queria estava curioso pelo som dela, esse é o som da Candice. Som maravilhoso, gente. A Francine, que é outra linda, uma diva do slide aqui do Brasil, que eu conheci nessa quarentena, ela falou que letra bacana. E eu acho isso também muito bom de ser ressaltado, Candice, porque assim, aqui no Brasil, quando algumas bandas vão fazer blues em português, soa meio brega, meio... porque assim, querem fazer porque o blues e o whisky, sabe? Quer fazer aquelas rimas bobas, achando que blues tem que ser a bebedeira lá dos caras do Mississippi da década de 30. Não é assim. Então assim, sua voz é linda, você tem personalidade na hora da apresentação e suas letras são muito bacanas. E isso porque nem tô falando do Ícaro, que o slide dele é assim, incrível, incrível, incrível. Aí, cara, ele disse que não vai aparecer. Vem dar um oi aqui para as pessoas. Ele foi a minha maior influência, na verdade, né? Porque quando eu comecei a tocar gaita, ele tocava com o meu professor de gaita, né? E ele... Eu sempre fui fã, né, de Ícaro. Ele sempre teve esse trabalho de blues aqui já antes de todo mundo e tal. Tipo, todo mundo né? E ele já tocou com o Flávio Guimarães, com o Jefferson Gonçalves. Toda vez que essa galera vinha pra cá, quem tocava com eles era Ícaro. Então eu tava sempre ali tietando. Ele tá aqui, palhaçando, vem dar um oi aqui pras pessoas. Então, ele me ajuda muito, né? Dá muita ideia de arranjo, a gente compõe junto. Olha ele aqui, oi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ele que fez o slide aqui para o tema, de verdade. E conto com essa parceria maravilhosa, né? Incrível, Candice. Agora vamos falar, depois dessa sua primeira apresentação aqui, Candice, vamos falar um pouquinho do disco, que eu fiz algumas anotações. Primeiramente, meio que o resumo, não resumo, mas eu defini o seu disco assim, tá até aqui no meu papelzinho. O disco tem uma leveza deliciosa. Sabe por quê? Eu fui escutar o seu disco essa semana, eu tive uns estresses aí, chatos pra caramba, inconvenientes, e na hora que eu fui escutar seu disco, quando eu escutei todo, e na hora que eu terminei, eu tava mais leve, sabia? Eu tava mais feliz, eu tava mais contente. De verdade, o disco, você nem sente ele passar de tão leve que ele vai, ele é gostoso de escutar. Então, é um disco muito bom, gente. Blues Azuis estão nas plataformas. A primeira música já entra, né, com Não Seria Eu, que também tem um flow maravilhoso, é gostoso, você se sente assim confortável escutando a música. Pode falar um pouquinho dessa música? Sim. Você quer ouvir ela? Vamos fazer. Não, fala um pouquinho, depois você canta. Mas Tá. Então, depois você Não toca. Seria Eu foi uma composição que eu fiz inspirada numa amiga minha, né? A letra dela. Ela nem sabe que essa música é sobre ela. Essa música fala de uma pessoa que não quer se envolver, né? Que não quer se amarrar e não quer que ninguém pegando no pé dela e tal. E aí, nessa época, ela estava me contando uma das muitas experiências dela com gente que queria se apaixonar e viver uma longa e duradoura história de amor. E ela, não, eu ainda tenho a vida inteira para aproveitar, né? Eu ainda quero conhecer muita gente e tal. E aí eu tava pensando nela e surgiu essa ideia dessa música. É uma música que ela tem, assim, quando eu pensei no arranjo dela, eu tinha pensado numa coisa meio New Orleans, assim, tinha pensado em sopro e aquela marchinha meio arrastadinha e tal. E aí Solovera já trouxe tem gente Ellen se identifica com a letra, né? Essa música se identifica. E engraçado que essa amiga minha que foi a musa dessa música, ela não sabe que foi ela. Um dia eu ainda vou dizer que essa música foi feita pensando nela. Hoje ela tá casada e tal, enfim, mas na época ela não tava querendo nem sonhar com o casamento. E aí essa música eu tinha uma outra ideia, né, de ser uma coisa meio New Orleans, né? Meio naipe e tal, e Solovera já trouxe ela para uma outra pegada. E que eu gostei muito, que
ainda traz um pouco dessa ideia, né, dessa atmosfera ela meio brincadinha, meio, né, meio malemolente, assim, aquele meio jazzinho e tal. Mas eu gostei do resultado final, assim. Ela tem um solinho de gaita, eu já me espalho toda. E, e assim, ao vivo a gente faz algumas brincadeiras com ela, a gente mexe no tom, a gente gira uns solos assim com a banda. Eu gosto muito dessa música e justamente por isso que eu botei ela para ser a primeira do disco, né? Eu adoro essa música, não seria eu. Uma filha querida. Eu gosto muito, na realidade, o disco todo é muito bom, claro, mas as três primeiras eu gostei mais, são as minhas favoritas, né? Então vamos passar para a segunda, que é de verdade, que você acabou de tocar com o Ícaro, né? Com esse slidezinho muito bacana. Então, se quiser falar um pouquinho da de verdade. De verdade, foi meu primeiro single. E, assim, na época eu fiz um site de um caseiro, assim, porque eu, eu sou péssima produtora de mim mesma, sabe? Eu não sei me vender, não sei me produzir, assim. E é uma coisa que é péssima para os artistas hoje em dia, porque o artista tem que ser tudo, né? Ele tem que ser celebridade de Instagram, ele tem que ser youtuber, ele tem que alimentar isso e aquilo. E eu não sei fazer nada disso. Mas na época eu coloquei essa historinha no meu site de um caseiro. Não sei se alguém chegou a ler, alguém que está assistindo, mas enfim, vou repetir, né? Para quem provavelmente ninguém viu. Quando eu lancei essa música, eu fiz um site. Essa música, de verdade, né? Que vocês ouviram agora, eu fiz num momento assim de catarse. Eu tava muito estressada, eu tava cansada de, sabe, de provar coisas e de decorar coisas. Eu estava estudando para uma prova na época, para um exame, e eu estava cansada, né? E aí eu pedi para Ícaro, na época, me levar para algum lugar. Quero descansar a mente. E a gente foi para um show, eu não me lembro de quem foi o show, mas era um show assim na orla e tal, tipo um festival, e a gente foi de moto, eu fui na garupa da moto. E eu fiz essa letra no caminho entre o nosso apartamento e o show. Eu fiz na garupa da moto. Pô, E ela fala disso, né? Me deixa. Me acorda só no fim do mês. Me ensina o que eu ainda não sei. Eu tô cansada de decorar coisas. Eu quero aprender alguma coisa nova de verdade. E eu quero ser eu mesma. Não quero ficar fingindo muita. Então foi um desabafo, assim, sabe? E E foi assim que ela nasceu, e ela foi o meu primeiro single solo. E essa música eu tenho muito carinho por ela, porque ela toca na rádio, não só por isso, mas às vezes as pessoas ouvem, né? A gente tem uma rádio aqui, Educador FM, que eu me inscrevi na época essa música num festival, né? Da Educadora, isso tem uns 5 anos. E até hoje a música toca, e é muito legal, porque as pessoas ouvem e me ligam, ai, tô te ouvindo na educadora e tal. Ontem mesmo meu cunhado me mandou um áudio assim no WhatsApp ouvindo a música na rádio. Então é uma música que foi o início da minha. Assim, foi como eu apareci, né? Para as pessoas com meu trabalho solo, meu trabalho autoral. Ela é a minha porta de entrada, então é minha primogênita, eu tenho muito carinho por ela. que legal, você falou da rádio educadora. Eu também acabei me esquecendo aqui do Eric Asmar, né? Que é um cara de um coração maravilhoso, educadíssimo, filho do grande Álvaro Asmar também, belíssimo guitarrista. Então, abraço, Eric, tu é parceiro pra caramba. A terceira música que me chamou muita atenção, o Candice, foi Que Seja Assim, que aí tem o banjo, que não é do Gigito, mas é do Ícaro. Exatamente. É uma parceria nossa. Essa música fala da gente. Porque o nome da música. Ela tinha outro nome, né? O nome inicial dela, até quase perto de lançar o disco, o nome dela era Amor Antigo. E a gente decidiu de última hora, assim, mudar para Que Seja Assim. Porque Que Seja Assim, ela resolve a discussão, né? Ora, que seja assim. Porque é assim que tem que ser. É uma música de brincadeira, né? Dos nossos desencontros, assim, de, às vezes, por exemplo, o Ícaro gosta muito de moto, e às vezes ele só quer ficar mexendo nessa moto. Tipo assim, se deixasse, agora tá um pouco menos, mas na época
Tá ali rindo. Na época, assim, às vezes Ícaro entrava na garagem, tipo, sábado de manhã e só saía domingo, sei lá, sábado de madrugada. Ele ficava mexendo nessa moto o tempo todo. Aí vivia reclamando, eu quero fazer alguma coisa, não aguento mais você mexer nessa moto. E a gente botou isso na música. E isso é a letra, né? No caso do gênero, né? Que a música se encaixa, ela é o bluegrass do disco, porque a gente queria ter trazer essa influência que a gente adora música country, bluegrass, essa coisa do improviso, do giro de solos, dos instrumentos, né, do banjo, dos violões e tal. A gente queria trazer isso para o disco. E é legal porque muita gente passa até a conhecer, né, esse estilo que é mais restrito, assim, pouca gente conhece, e a gente tem a oportunidade de falar sobre o estilo nos shows e tal, e as pessoas adoram, dançam, é uma música bem alegre, bem feliz, e é uma musiquinha gostosa, né, divertida. A ideia era que fosse uma música divertida. Com certeza, eu amo Bluegrass, Candice, e já fica aqui um sobreaviso aí que lá para final de agosto eu devo fazer um workshop sobre a história do Bluegrass, então fiquem atentos aí aos seguidores do Coluna Blues Rock, e lá para agosto eu devo estar anunciando data e tudo certinho. Outra que me chamou muita atenção foi Amor Nenhum, porque ela tem uma pegada mais de soul music, né? Exatamente. Eu adoro, assim, o que acabou acontecendo com o Blues Azuis, que foi por acaso que isso aconteceu. E eu fico muito feliz que tenha acontecido. Eu consegui colocar um pouco de cada coisa que eu gosto nas músicas que entraram nesse disco. Então eu amo soul music. Eu amo uma coisa meio funkeada, eu gosto das melodias, da atmosfera do soul. Eu sou fanática por Aretha Franklin. Eu perdi essa live que teve né, uma homenagem. Eu tô acreditando que eu perdi isso. Espero que tenha de novo para eu poder assistir. Tá no YouTube. Vou ver. Hoje ainda. E eu sou muito fã, né, de toda essa galera do soul. Então eu fiquei feliz porque Amor Nenhum, ela pegou isso aí. Aconteceu muito naturalmente. Não foi nada pensado, não. E ela é legal porque eu ousei, né? E Solovera embarcou na minha ousadia de chamar um naipe de sopro para fazer ela. E eu fiquei feliz pra caramba com o resultado. Deu um trabalho, a gente ficou horas no estúdio com aquele bolo de músico e partitura e convenções assim bem amarradinhas, né? Mas o resultado ficou muito gostoso. Eu adoro Amor Nenhum. E a letra, né? Falar um pouquinho da letra, ela fala. Eu tava querendo criticar as pessoas que ficam dizendo que amam assim de graça. Ai, te amo, que não ama nada. Porque para você amar, você tem que realmente saber do que se trata. O que é amar, né? É muito fácil falar, mas de que adianta? Eu falo assim, de que adianta dizer? De que serve falar? Você precisa entender que o amor é bem mais do que apenas você dizer para alguém que você ama. Você tem que amar realmente, você tem que estar disposto a muita coisa. Então foi mais uma crítica assim a usar essa palavra meio de uma forma banal. Verdade, mesmo, porque para amar tem que se sacrificar também. Outra música que é muito bacana é Plano Perfeito, e essa também me chamou a atenção, Candice, porque ela tem uma sessão de sopro que lembra uma coisa mais jazzística de Nova Orleans, né? Que você falou antes que tinha um desejo de fazer uma coisa meio Nova Orleans e tal. Uhum. Acabou saindo o Plano Perfeito, né? Eu fiz essa música pensando nisso, né? No carro, assim, me veio uma ideia, uma linha melódica. E eu tava ouvindo muito Ella Fitzgerald na época, tava com um CD no carro, em loop, assim, e a música acabou nascendo nessa atmosfera. E aí aquela ali eu sabia que ia ter que ter o sopro, tipo, falou, Vera, tem que ter sopro nessa música. Vai dar trabalho, mas eu acho que vai ser muito legal. E uma coisa que me entristece um pouco é que ela não virou um clipe. Sei lá, um dia ainda quero gravar um clipe dessa música. Porque eu acho que. Eu tenho tanta ideia para esse clipe
que ele um dia ainda vai, não sei, ainda quero que saia do papel. Eu tinha muita vontade de gravar um clipe pra Plano Perfeito. Ela é gostosinha. Ela tem uma coisa meio Brian Setzer, assim, e acabou saindo assim, né? Eu Sim. tava numa atmosfera Ella Fitzgerald e nasceu uma coisa meio Brian Setzer, assim. Mas eu gostei do resultado, eu achei que ficou bem legal. É meio Brian Setzer sem tanta distorção, né? Com um sonzinho mais limpo, né? É, mais clean, exatamente. Já tem muita gente aqui me xingando porque quer que você cante e eu não tô deixando. Então, só para fechar o seu disco, o Candice, a única música em inglês, né? Que é Can't Get You Off of My Mind, que é um rock and roll, né? Você mesmo falou que começou no rock clássico e tal. Fala um pouquinho dessa rapidinho, por favor. Can't Get You Off My Mind foi. Eu queria fazer um blues rock no disco, né? Queria uma música com peso. E de uma forma assim, como eu falei, natural, acabou que o disco todo tem uma sonoridade muito acústica. Tem muito violão, tem muita vassourinha, que eu adoro, né? Não tô reclamando. Mas eu pensei, ai, tem que ter um negócio, né? Uma coisa mais elétrica, mais distorção, mais pesadinha. Porque tem que ter, é tipo assim, a cota, né? Se não tem, o disco não saiu assim, mas tem que ter alguma coisa rock no disco. E saiu Can't Get You Off. Eu já tinha feito ela, é uma música, foi uma das primeiras ideias de composição que eu tive para esse disco. Não me lembro, eu acho que eu fiz no banho, sei lá, essa música. A ideia era ser uma música pesadinha e divertida e com gaita, né? Para eu poder usar distorção com a gaita também que eu queria. Eu tava com esse microfone, esse Green Bullet na mão, querendo usar ele. E aí foi a oportunidade que eu tive de usar o Bullet, foi nessa música, Can't Get You Off My Mind. Eu pensei em fazer ela hoje aqui pra vocês também, se der tempo, não sei se eu tô falando muito. Então vamos fazer agora? Bom, Vamos embora. Contigo. Can't Get You Off. You make me feel alive and make me lose my sleep. I do what it takes to have you here with me. I get a little tongue-tied when I try to say it loud. But baby, you're the one that I can live without. You're so good. I can't stop thinking about you. You're so fine. I can't get you off my mind. There's times I've been mistaken, but I know now for sure. The moment I spotted you, you rocked my world. I had been hiding this for too long now. I gotta let you know, I got to let it out. You're so good. I can't stop thinking about you. You're so fine. I can't get you off my mind. I was trying to hide myself from you. Now I want you to see me the way I see you. Myself from you. Now I want you to see me the way I see you.
make me feel alive and make me lose my sleep. I do what it takes to have you here with me. I get a little tongue-tied when I try to say it loud, but baby, you're the one that I can't live without. You're so good, I can't stop thinking about you. You're so fine, I can't get you off my mind. You're so fine, I can't get you off my mind. You're so fine, I can't get you off my mind. Uou! Incrível, Candice. Que sonzeira, cara. Eu adoro essa música. É um rock, é um blues rock, né? Sensacional, Candice. Cara, eu só posso agradecer a você e todas as artistas mulheres que passaram aqui no Coluna Blues Rock, e te explico por quê. Eu tenho uma filhinha de 4 aninhos, né? E ela um dia chegou assim pra mim e falou: papai, rock and roll é coisa de menina? Eu falei: mas é claro, filha! Aí eu mostrei pra ela o I Love Rock and Roll da Joan Jett. Aí ela fica cantando rock and roll, rock and roll. Aí ela um dia chegou assim pra mim e falou: papai, e blues é coisa de menina? Falei: mas é claro que sim. Aí eu mostrei pra ela as 2 lives, uma que eu fiz com a Chime Monzon, a gaitista da Argentina, e a com a Nanda Moura, que é uma artista aqui do Rio de Janeiro, né? E ela hoje fica vendo no YouTube, como se fosse o desenho dela, né? E ela fica vendo essas lives com mulheres. Então, a partir de amanhã, você vai ser mais uma que minha filha vai ficar vendo e ela vai se inspirar em vocês. Cara, muito obrigado. Fantástico o som, Candice. Que massa! Ah, eu fico feliz demais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de mostrar a minha música. Aqui, o querido Darwin, que também é uma página super legal aqui do Instagram, tá falando aqui, rapidinho. Minha filha de 4 anos está encantada, adorou a gaita e disse que a voz da Candice é linda. Aí, sucesso entre as crianças. Qual é o nome da sua filhinha, para ela mandar um beijo especialmente para ela? Diz o nome da sua filhinha, querido Darwin. Mas é super legal, Candice. Você é muito talentosa, está de parabéns. Incrível. Obrigada. E novamente, gente, o Blues Azuis é um disco da Candice, está disponível em todas as plataformas digitais. Acessem, escutem, porque é muito bom. Como eu falei aqui, o disco ele tem uma leveza que é maravilhosa, deliciosa. Ele está falando aqui, Ayla é o nome da filhinha. Ayla, um beijo, querida. Vem pro blues, vem tocar com a gente. Vamos aprender aí a tocar um violão, cantar. Blues e rock são coisas de menina, de mulher, sim. É para todo mundo. Um beijo. Isso aí. Blues e rock são coisas de menina, sim, também. É isso aí, Candice. Querida, a gente tem aí mais 5 minutinhos, 5 ou 6 minutinhos mais ou menos, antes de encerrar. Você quer encerrar com alguma música específica? Fica a sua escolha. Vamos fazer Não Seria Eu, que é a primeira do disco, e você disse que gosta dela. Adoro. Beijo. Obrigada, gente. Gente, passou muito rápido. Tô triste que acabou. Aqui o Rangel, Candice, o Rangel aqui é um produtor de blues aqui do Rio de Janeiro. Ele é quase que o Peter Grant aqui do blues do Carioca. Ele está perguntando onde é que ele pode comprar o disco físico. Rangel, manda um direct para mim com o seu endereço que eu mando o disco para você, porque não vai conseguir comprar, ele não está distribuído assim pelo país, mas eu vou ter o maior prazer em te mandar pelo correio. Me manda o seu endereço que eu mando para você. Quem quiser também, me procura no direct que eu mando com o maior prazer, viu? Vai lá. Vamos lá.
Se assim nossa fé fosse continuar, pra além do café e da mesa de bar, eu sei lá, eu já não mais teria. Oh, oh, meu bem, um mundo inteirinho pra experimentar. A vida tem pressa, eu não posso esperar, e te amar eu não poderia. Me vence pelo cansaço, eu não faço intriga, mas tudo tem o seu fim. A liberdade é minha amiga, melhor seguir sem mim. Oh, 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 meu bem, se assim nossa fé fosse continuar, pra além do café e da mesa de bar, eu sei lá, eu já não mais teria. Indigesto, isso soa pra você, mas eu sou mesmo assim. A liberdade é minha amiga, melhor seguir sem mim. Muito bom. Gente, para vocês não acharem que eu estou viajando, ou drogado, sei lá o que, delirando, essa canção é deliciosa de escutar assim. Não vem a mente de vocês um final de tardezinha, assim, andando na beira-mar. Essa música é incrível, Candice. Eu acho sensacional essa canção. Ah, valeu, obrigada. A Ellen, nossa enciclopédia ambulante, está aqui. Candi, quero te agradecer por fazer essa live. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu que agradeço pela indicação dela, né? Maravilhosa, super fofa, gentil comigo, pela sua gentileza, sua hospitalidade no canal. Eu fico muito feliz de mostrar meu trabalho, de ser bem recebida, assim. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Convidar vocês para acompanhar meu trabalho, né? Eu sou muito ruim de plataforma digital, mas eu tento. De vez em quando eu coloco alguma coisa. E quando passar essa pandemia aí, vou lançar coisa nova, com fé em Deus. Estou cheia de ideias, querendo gravar, botar para fora. E eu fico muito feliz e muito estimulada com esse feedback de vocês. Obrigada, gente. Valeu. Nós é que agradecemos, Candice. Deixa eu só botar aqui o povo para falar um pouquinho. Vamos lá. O Glenner, que é meu sócio aqui, sensacional. A Candice, sua xará, fofa demais. A Angélica, Candice é incrível. A Nurimar, também outra seguidora fiel aqui, demais. O Blues Rock Festival, que é um festival aqui no itinerante aqui na cidade do Rio de Janeiro, mandou um tchauzinho. O André Pena, parabéns, muito bom. Querido Darwin, excelente, obrigado por mais uma live. A Ellen mandou carinhas com coraçãozinho. E assim vai, gente. É incrível, incrível. Rangel, porra, eu sem trabalho, bebendo uma Heineken no boteco, ouvir um blues é bom demais. Sem dúvida alguma, Rangel. Candice, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela simpatia, pelas músicas deliciosas que você tocou. Obrigado também ao Ícaro. Faltam 25 segundos. Só quero falar que o Coluna Blues Rock está aberto para você e para todas as super talentosas do Brasil afora. Um beijo no coração e muito obrigado, Candice.
Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.